Narrativa. Estava na minha mesa, terminando uns relatórios de projeto, quando o celular vibrou. Era uma mensagem da minha esposa. Achei que era sobre o jantar ou algo normal. O que vi me fez ler 2 vezes. Seu gerente de RH e eu somos amigos agora. Ela me contou sobre sua avaliação de desempenho. Você tá por um fio kkk. Fiquei olhando a tela. Meu primeiro pensamento foi simples. Como ela sabe qualquer coisa sobre minha avaliação de desempenho? Essa informação é confidencial. A política da empresa é cristalina. Ninguém de fora do departamento devia ter acesso, especialmente a esposa de alguém. Meu segundo pensamento foi mais sombrio. Ela acha isso engraçado. Mantive a resposta curta. Valeu pela informação. Ela provavelmente esperava que eu ligasse na hora, bravo ou na defensiva. Era o que o antigo eu faria. Mas aprendi uma coisa ao longo dos anos. Quando alguém te entrega a prova do próprio erro, você não gasta em discussão. Você usa. Tirei print da mensagem. Encaminhei para o meu e-mail pessoal. Salvei em 3 lugares diferentes. Isso não era só minha esposa sendo bisbilhoteira. Era uma violação grave de ética profissional. E alguém na minha empresa acabou de quebrar protocolos de confidencialidade. Deixe eu voltar um pouco. Minha esposa e eu estávamos com problemas há um tempo. Nada dramático, só um distanciamento lento. Ela passava mais tempo com as amigas, saía mais, chegava mais tarde em casa. Eu trabalhava longas horas em gerenciamento de operações numa empresa de logística. Nada glamouroso, mas pagava as contas e tinha bons benefícios. Ultimamente, ela vinha fazendo comentários. Pequenas alfinetadas sobre meu emprego, sobre como eu devia estar mais avançado na carreira a essa altura, sobre como o marido da amiga dela ganhava mais. Ignorei a maioria. Mas isso era diferente. Ela não só cruzou a linha. Se gabou disso. Olhei a mensagem de novo. O nome da gerente de RH é Patrícia Brennan. Tinha encontrado com ela umas poucas vezes. Profissional, segui o livro à risca, nunca me deu motivo para achar que discutiria informações de funcionários com estranhos. Então ou minha esposa estava mentindo ou algo muito errado aconteceu. Pensei em confrontar a Patrícia diretamente, mas parecia uma péssima ideia. Se ela realmente vazou informação confidencial, ir até ela primeiro só daria tempo para encobrir ou inventar desculpa. Não, isso precisava ir mais alto. Abri o diretório da empresa e achei o contato de ética corporativa e jurídico. Nunca tinha usado antes, mas todo o manual do funcionário menciona. É para situações exatamente como essa. Violações de política da empresa, preocupações éticas, quebras de confidencialidade. Comecei a digitar um e-mail. Mantive factual, profissional, e anexei o print. Estou escrevendo para relatar uma possível quebra de confidencialidade em relação aos meus registros de emprego. Hoje à tarde, recebi uma mensagem de texto da minha esposa indicando que obteve informação sobre minha avaliação de desempenho da nossa gerente de RH, Patrícia Brennan. Essa informação é confidencial e não devia ser compartilhada com terceiros. Anexei documentação dessa comunicação. Solicito uma investigação formal sobre como essa informação foi acessada e divulgada. Por favor, orientem sobre próximos passos. Li 3 vezes antes de enviar. Minha mão pairou no botão por um segundo. Uma vez feito isso, não tinha volta. Não era mais só sobre trabalho. Era sobre meu casamento também. Enviei. Em 20 minutos, veio uma resposta automática confirmando o recebimento. 10 minutos depois, uma resposta humana de alguém do jurídico chamado Howard Klein. Agradeceu por trazer a atenção e disse que alguém me contataria logo pela manhã para discutir mais. Guardei o celular e tentei focar no trabalho, mas a mente vagava. Por que minha esposa faria isso? O que ela tentava conseguir? Intimidar, controlar, ou só provar que tinha poder? E mais importante, como convenceu Patrícia Brennan a violar política da empresa? Naquela noite em casa foi tensa. Ela perguntou sobre meu dia como se nada tivesse acontecido. Dei respostas genéricas. Ela parecia satisfeita consigo mesma, como se tivesse ganhado algo. Não toquei no texto. Não dei sinal de que fiz algo sobre isso. Deixe ela achar que se safou porque amanhã tudo mudaria. No dia seguinte, cheguei cedo no escritório. Às 8h30 em ponto, o celular tocou. Era Howard Klein do jurídico. Bom dia. Revisei sua reclamação de ontem. É um assunto sério. Pode vir para a sala de conferência no 5º andar às 10? Precisamos discutir em detalhes. E estarei lá, falei. Traga qualquer documentação adicional, mensagens, e-mails, qualquer coisa relevante. Cheguei 15 minutos antes. Howard já estava lá, junto com alguém de ética corporativa chamada Lillian Foster. Ambos na casa dos 40, afiados, profissionais, do tipo que não perde tempo. Howard foi direto. Conte exatamente o que aconteceu. Mostrei a mensagem. Expliquei que nunca discuti minha avaliação com minha esposa. Apontei que a informação que ela mencionou só podia vir de alguém com acesso a registros confidenciais de funcionários. Lillian tomava notas. Sua esposa já conheceu Patrícia Brennan antes? Não que eu saiba.
Mal interagi com a Patrícia eu mesmo. Umas 3 ou 4 vezes no total desde que ela começou há 8 meses. Howard recostou. O que me preocupa é que sua esposa mencionou especificamente ser amiga da gerente de RH. Isso sugere comunicação contínua, não um deslize único. Se a Patrícia compartilhou voluntariamente, é motivo para demissão. Se sua esposa obteve por coerção ou engano, é potencialmente pior. Tem mais uma coisa, falei. Minha esposa vem fazendo comentários ultimamente sobre minha carreira, sobre como eu devia ganhar mais, sobre como não sou ambicioso o suficiente. Isso parece parte de um padrão. Lilian ergueu os olhos das anotações. Ela já ameaçou interferir no seu emprego? Não diretamente, mas o tom daquela mensagem, o jeito que disse que tô por um fio e riu disso, parece ameaça para mim. Howard assentiu. Vamos abrir investigação formal. Vamos entrevistar Patrícia Brennan hoje. Podemos precisar falar com você de novo conforme avança. Enquanto isso, não discuta isso com ninguém no escritório, incluindo Patrícia. Deixa com a gente. Saí daquela reunião sentindo que fiz o certo, mas também sentindo outra coisa, uma calma estranha. Há meses, minha esposa vinha forçando limites, testando, me fazendo sentir que nunca era bom o suficiente. Agora cruzou uma linha que não dava para voltar. Naquela tarde, notei que Patrícia não estava na mesa dela. Notícia corre rápido num escritório, mesmo quando tentam manter quieto. No almoço, uns colegas cochichavam sobre RH em reuniões a manhã toda. Em casa naquela noite, minha esposa estava de bom humor. Tinha ido às compras, roupas novas, bolsas caras no balcão. Falou do dia dela, almoço com amigas, drama no círculo social. Não mencionou o texto. Não perguntou do meu dia. Fiz o jantar. Comemos quase em silêncio. Ela rolava o celular. Pensei em tudo o que aconteceu. A investigação estava só começando, mas eu já sabia como terminaria, porque manipulação funciona até não funcionar mais, e quando para, a pessoa manipulando nunca vê vindo. No dia seguinte, Howard me ligou de novo. Precisamos que volte. Alguma informação nova surgiu. Quando cheguei na sala de conferência, o clima mudou. Howard e Lilian estavam lá, mas agora tinha mais alguém, uma mulher que não conhecia. Se apresentou como Denise Shepard do jurídico da empresa. Completamos a entrevista inicial com Patrícia Brennan, disse Howard, e o que ela nos contou muda a natureza da situação significativamente. Lilian deslizou uma pasta pela mesa. Sua esposa não só se aproximou da Patrícia. Fez com intenções específicas. Patrícia alega que sua esposa fez declarações que podem ser interpretadas como ameaças. Abri a pasta. Dentro tinham prints de mensagens entre minha esposa e Patrícia, mensagens que nunca vi, que me gelaram o sangue. Minha esposa planejava isso há semanas. Li devagar, cada uma pior que a anterior. As primeiras eram amigáveis o suficiente. Minha esposa contatou Patrícia nas redes sociais, alegando querer se conectar com gente do meu círculo profissional. Mencionou preocupação com nosso casamento, querer entender melhor meu estresse no trabalho. Aí o tom mudou. Sei que ele tá com problemas no trabalho. Seria útil saber o que falam dele nas avaliações, só para eu apoiar em casa. Patrícia recusou. Limites profissionais, disse. Política da empresa. Foi quando minha esposa mudou tática. Entendo que precisa ter cuidado, mas odiaria mal-entendidos. Sabe como as coisas parecem fora de contexto, tipo aquela situação com relatórios de despesas no mês passado. Olhei para cima. Que situação com relatórios de despesas? Howard se inclinou. Foi o que perguntamos a Patrícia. Acontece que não tinha situação nenhuma. Sua esposa inventou, mas a implicação era clara. Ela sugeria ter informação que criaria problemas para Patrícia se não cooperasse. Denise acrescentou, isso é extorsão, ou no mínimo coerção por pretextos falsos. Continuei lendo. As mensagens seguiram por 3 semanas. Minha esposa insistia. Mencionou ver o carro da Patrícia em certos lugares, saber detalhes da agenda dela, comentários que mostravam que estava vigiando ou pesquisando. Finalmente, Patrícia cedeu. Mandou para minha esposa um resumo breve da minha última avaliação. Nada detalhado, só pontos gerais. Desempenho médio, atendendo expectativas, sem preocupações grandes. Era isso que minha esposa usou para me mandar aquela mensagem, para dizer que eu estava por um fio. Pegou o feedback normal e transformou em arma. Por que ela faria isso? Perguntei, embora parte de mim soubesse. Lilian fechou o caderno. Perguntamos o mesmo a Patrícia. Ela disse que sua esposa falou que tentava juntar provas pro divórcio, que precisava provar que você estava falhando profissionalmente para fortalecer o caso de pensão e divisão de bens. Aí estava, o motivo real por trás de tudo. Não tentava me ajudar. Nem me machucar por raiva. Construía um caso. Queria me pintar como incompetente, alguém lutando na carreira, alguém que não provia. E tentou manipular o próprio RH da minha empresa para ajudar. Howard falou com cuidado. Isso nos coloca numa posição difícil. Patrícia violou política da empresa ao compartilhar sua informação. Motivo claro para demissão. Mas fez sob coação, com o que acreditava serem ameaças contra o próprio emprego dela. O que acontece agora? Perguntei.
Estamos suspendendo Patrícia pendente investigação adicional. Quanto à sua esposa, não é nossa funcionária, então não podemos agir diretamente contra ela. Mas podemos documentar isso para qualquer processo legal que você escolha seguir. E somos obrigados a reportar a tentativa de extorsão para o time jurídico. Denise tirou outro documento. Também recomendamos que fale com um advogado sobre seu casamento. O que sua esposa fez demonstra padrão de comportamento manipulador e potencial fraude. Essas mensagens, a coerção, as declarações falsas sobre Patrícia, tudo pode ser relevante em divórcio. Saí daquela reunião com cópias de tudo. As mensagens, as declarações, a linha do tempo. Fiquei no carro por 20 minutos, só processando. Sabia que as coisas estavam ruins. Sabia que ela estava infeliz, mas isso era calculado. Planejado. Não agiu por emoção ou frustração. Construiu estratégia para destruir minha reputação profissional para lucrar me divorciando. Naquela noite, parei num escritório de advocacia no caminho para casa. O advogado, um cara chamado Russell Tate, ouviu tudo. Olhou os documentos que levei. Isso é abuso financeiro e manipulação clássicos, disse. Ela tentava criar evidência falsa de instabilidade na carreira. Se tivesse sucesso, poderia argumentar que você era mau provedor, que ela sofreu dificuldade financeira, que merecia a maior parte dos bens e suporte contínuo. Dá para usar isso no divórcio? Com certeza. Demonstra intenção maliciosa. Mostra que planejava terminar o casamento enquanto sabotava ativamente seu potencial de ganho. Isso vai pesar muito nas negociações de acordo. Contratei ele na hora. Quando cheguei em casa aquela noite, minha esposa assistia TV, olhou quando entrei. Tá tarde, disse. Tive umas coisas para resolver. Coisas do trabalho, algo assim. Ela voltou pro programa. Fui pro quarto e comecei a olhar documentos financeiros nossos. Extratos bancários, faturas de cartão, contas conjuntas. Precisava saber exatamente o que tínhamos e onde estava tudo. Porque não era mais sobre ela tentar controlar minha carreira. Era sobre me proteger de alguém que provou estar disposta a mentir, manipular e destruir para conseguir o que queria. E eu não ia deixar isso acontecer. A investigação no trabalho andou mais rápido que esperava. No fim da semana, Howard me chamou para outra reunião. Patrícia Brennan foi demitida. As provas eram esmagadoras. Violou protocolos de confidencialidade, compartilhou informação protegida de funcionário, e falhou em reportar o que claramente entendia como coerção. A empresa não teve escolha. Mas não era por isso que Howard queria me ver. Durante entrevistas estendidas com Patrícia, mais informação surgiu, disse. Sua esposa contatou ela várias vezes além do que descobrimos inicialmente. E as coisas que disse pintam um quadro preocupante. Mostrou mensagens adicionais. Que Patrícia inicialmente teve vergonha de compartilhar. Numa troca, minha esposa escreveu, ele acha que tá se saindo bem, mas nós duas sabemos que mal se segura. Alguém precisa botar ele no lugar dele antes que se envergonhe mais. Tô tentando ajudar ele a ver que não é tão capaz quanto acha. Outra mensagem, quando isso tudo vier à tona, as pessoas precisam entender que fiquei do lado dele o quanto pude. Mas uma mulher só aguenta tanto fracasso. Me senti mal lendo. Howard continuou, Patrícia nos disse que sua esposa também pediu para documentar qualquer erro seu, reclamações de colegas, qualquer coisa que mostrasse desempenho em declínio. Patrícia recusou esse pedido, o que é o único motivo para não ter sido demitida antes. Ela tentava construir um rastro falso de papel, falei. Exato. E quando Patrícia não ajudou nisso, sua esposa aparentemente decidiu ir com o que tinha. Por isso te mandou aquela mensagem. Queria que você achasse que seu emprego estava em risco, que estava falhando, que ela era quem tinha que te resgatar de você mesmo. Lily acrescentou, também descobrimos que sua esposa contatou 2 dos seus colegas no LinkedIn. Se apresentou, tentou iniciar conversas sobre cultura do local de trabalho, fez perguntas direcionadas sobre dinâmicas de equipe. Achamos que pescava informação para usar. Meus colegas, ela foi atrás dos meus colegas. Quem? Perguntei. Bryce Chandler e Nina Walsh. Ambos recusaram engajar além de cortesias básicas. Acharam estranho, mas não reportaram porque tecnicamente ela não fez nada errado. Conhecia Bryce e Nina, gente boa, trabalhadores sólidos. A ideia de que minha esposa tentou manipular eles também me deixou bravo de um jeito que não senti antes. Denise falou. Tem mais uma coisa. Pegamos imagens de segurança da garagem. Sua esposa esteve aqui no prédio 2 vezes no último mês. Nunca entrou, mas claramente vigiava. Horários sugerem que rastreava quando Patrícia chegava e saía. Isso é stalking, falei. É certamente assédio. E estabelece padrão de comportamento obsessivo focado em minar seu emprego. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei minha esposa na cozinha. Fazia jantar, cantarolando. Como se tudo fosse normal. Precisamos conversar, falei. Ela se virou, sorriu. Sobre o quê? Patrícia Brennan foi demitida hoje. O sorriso sumiu. Por um segundo, vi algo nos olhos dela. Medo, talvez, ou cálculo. Quem é Patrícia Brennan? Perguntou. A gerente de RH que é sua amiga. A que te contou da minha avaliação.
Ah, que você ameaçou. Não sei do que você tá falando. Tirei o celular, mostrei o print do texto dela. Isso, lembra disso. Ela olhou. Era só brincadeira. Tava zoando você. Não era. A empresa investigou. Tem todas as mensagens entre você e Patrícia. Sabem o que você fez. Sabem que tentou coagir ela a te dar informação confidencial. Sabem que inventou sobre relatórios de despesas. Sabem que você a vigiava na garagem. O rosto dela mudou. A máscara caiu. Você me denunciou para sua empresa? Tá falando sério? Você tentou sabotar minha carreira. Ameaçou alguém no meu trabalho. O que achou que ia acontecer? Eu tentava te ajudar. Você é orgulhoso demais para ver que tá lutando. Tive que descobrir sozinho o que estava rolando, por extorsão da gerente de RH, por tentar construir caso falso que tô falhando no emprego. Ela recuou. Você não entende. Entendo perfeitamente. Você queria provas pro divórcio. Queria fazer parecer que eu era incompetente para levar mais no acordo. Patrícia contou tudo, incluindo a parte que você disse precisar de prova que eu era fracasso. O silêncio que seguiu foi pesado. Ela tentou outra abordagem. Lágrimas começaram. Desculpa. Cometi erros. Tava com medo do nosso futuro. Só queria saber o que acontecia. Não dá para resolver isso? Não, falei, não dá. Já contatei advogado de divórcio. Você vai receber os papéis na semana que vem. As lágrimas pararam na hora. Você não pode fazer isso. Já fiz. E tudo que você fez, todas essas mensagens, a coerção, o stalking, tudo vai fazer parte do pedido de divórcio. Você tentou destruir minha reputação e carreira. Isso tem consequências. Ela pegou o celular, começou a digitar furiosamente, provavelmente mandando mensagem pras amigas, família, tentando se adiantar na narrativa, girar isso como eu sendo irracional. Mas não importava mais. Eu tinha documentação. Tinha testemunhas. Tinha prova da tentativa sistemática dela de manipular e controlar. Ela olhou do celular. Todo mundo vai saber que você desistiu desse casamento. Não, falei calmo. Todo mundo vai saber que você tentou sabotar a carreira do marido por dinheiro. Tem diferença. Fui pro quarto e fechei a porta. Ouvi ela no celular na sala, voz subindo e descendo enquanto contava a versão dela para quem quisesse ouvir. Deixa falar. A verdade estava documentada, com data e hora, e backup em vários lugares. E a verdade ia custar tudo para ela. Os dias seguintes foram caos. Minha esposa tentou de tudo. Passou de brava para arrependida para vitimizada, ciclando emoções como se lesse de roteiro. Nada funcionou. Russell Tate, meu advogado, agiu rápido. Entramos com divórcio por diferenças irreconciliáveis, mas anexamos documentação completa das tentativas dela de interferir no meu emprego. Toda mensagem, linha do tempo, declaração de testemunha da investigação da empresa. Isso é alavancagem, explicou Russell. Ela não pode alegar dificuldade financeira ou pedir suporte excessivo quando provamos que tentou sabotar ativamente sua renda. O tribunal não vai olhar favoravelmente para isso. Minha esposa contratou o próprio advogado, um cara chamado Gregory Walsh com reputação de agressivo. Mandou carta para Russell exigindo que eu retirasse o pedido de divórcio e concordasse com terapia de casal. Russell riu lendo. Eles não têm nada. É blefe. No trabalho, as coisas melhoraram drasticamente. A empresa queria consertar. Meu supervisor direto, Kenneth Park, me chamou no escritório. Devemos um pedido de desculpas, disse. O que aconteceu com Patrícia nunca devia ter ocorrido. Implementamos novos protocolos para prevenir esse tipo de quebra no futuro, e quero que saiba que seu desempenho sempre foi sólido. O que quer que sua esposa tenha te contado, o que tentou fazer você acreditar, nada era preciso. Agradeço, falei. Tem mais uma coisa. Temos vaga para coordenador sênior de operações. Salário melhor, mais responsabilidade. Quero que candidate. Depois de tudo o que passou, lidou com profissionalismo. Isso importa pra gente. Candidatei naquela tarde. 2 semanas depois, peguei o cargo. 15% de aumento, melhores benefícios, equipe própria para gerenciar. Minha esposa descobriu pelas redes sociais. Um colega postou parabéns, e aparentemente alguém do grupo de amigas dela viu. Me ligou no trabalho, furiosa. Você foi promovido? Como foi promovido? Fazendo bem meu trabalho. Por que tá surpresa? Porque você devia estar lutando. Foi o que Patrícia disse. Patrícia mentiu pra você, ou você mentiu pra si mesma. De qualquer jeito, tô bem. Ela desligou. 20 minutos depois, o advogado dela ligou pro Russell. Queriam negociar os termos do divórcio. A oferta era insultante. Queria metade de tudo, incluindo minhas contas de aposentadoria, mais pensão por 5 anos. Em troca, concordaria com o divórcio incontestado. Russell mandou contra-oferta. 50 de bens adquiridos no casamento.
Sem pensão, dado o histórico de emprego dela e tentativas documentadas de fraude. Incluímos cláusula que ela seria responsável por custas legais se contestasse e perdesse. O advogado dela tentou negociar. Russell segurou firme. Aí algo interessante aconteceu. A notícia do que minha esposa fez vazou. Não por mim. Nunca discuti fora dos processos legais. Mas Patrícia Brennan, brava por perder o emprego, aparentemente começou a falar. Contou pras amigas. As amigas contaram para outros. Cidade pequena, círculos profissionais apertados. A reputação da minha esposa começou a ruir. O empregador dela, uma firma de marketing no centro, chamou para reunião. Alguém mandou e-mail anônimo detalhando a situação. Preocupados com julgamento, ética, tendência à manipulação dela. Não foi demitida, mas colocada em plano de melhoria de desempenho. Basicamente probatiam. As amigas começaram a se afastar. Ninguém quer associação com alguém pego tentando sabotar o cônjuge. Faz as pessoas se perguntarem o que mais ela é capaz. Ela apareceu em casa uma noite, chorando. Lágrimas genuínas dessa vez, não o tipo manipulador. Tudo tá desmoronando, disse. As pessoas não falam comigo. O trabalho me trata como tóxica. Minha própria família acha que fui longe demais. Você não foi longe demais, falei. Tentou destruir minha carreira porque queria acordo de divórcio melhor. Isso não é só antiético, é potencialmente criminal. Eu não tava pensando direito. Tava brava. Sentia que você não me ouvia sobre nossos problemas. Então decidiu cometer extorsão ao invés de conversa honesta? Ela não teve resposta. O divórcio vai acontecer, continuei. Pode assinar os papéis e aceitar o acordo que Russell ofereceu, ou pode brigar e perder mais ainda. Sua escolha. Ela ficou sentada um tempo, olhando pro nada. Finalmente falou. Se eu assinar, o que acontece? Você leva sua parte justa do que construímos juntos. Segue com a vida, e espero que aprenda algo com isso. E minha reputação? Não é meu problema. Você construiu essa reputação sozinha. Manteve sozinha, e destruiu sozinha. Não te forcei a ameaçar Patrícia. Não te forcei a vigiar ela. Não te forcei a tentar manipular meus colegas. Foram suas escolhas. Ela saiu sem dizer mais nada. 3 dias depois, o advogado dela ligou pro Russell. Ia assinar os papéis. Aceitava o acordo. Acabou. O divórcio foi finalizado 6 semanas depois. Rápido, limpo, e bem menos caro que podia ser. Ela levou a parte dela dos bens. Mantive minha aposentadoria intacta. Sem pensão, sem obrigações contínuas. O juiz revisou o arquivo do caso, incluindo todas as provas da interferência dela no meu emprego. Fez nota no registro oficial que as ações dela foram consideradas na determinação dos termos do acordo. Isso significava que se ela tentasse apelar ou alegar tratamento injusto, aquela documentação a seguiria. Vi ela uma última vez na audiência final. Parecia menor de algum jeito, derrotada. Assinou os papéis sem contato visual, depois saiu imediatamente. O advogado dela tentou apertar minha mão. Pelo que vale, sua ex complicou isso bem mais que precisava. Eu sei, falei. Ao sair daquele tribunal, senti algo que não sentia há meses. Alívio, liberdade, o peso da manipulação dela, dos esquemas, das tentativas constantes de controlar e diminuir. Tudo sumiu. O celular vibrou. Era Kenneth do trabalho. Ei, a equipe quer tomar uns drinks sexta para comemorar sua promoção. Tá dentro? Sorri. Tô dentro. Porque é o que acontece quando você enfrenta a manipulação. Não só sobrevive. Sai mais forte do outro lado. Atualização, meados de novembro de 2025. 6 meses depois do divórcio finalizado, mal reconhecia a minha própria vida. A promoção abriu portas que não esperava. Gerenciava a equipe de 12 pessoas, supervisionava operações logísticas regionais, e realmente curtia o desafio. O aumento significava que podia pagar lugar melhor, poupar direito, e não estressar com toda a despesa. Mas a maior mudança não era financeira. Era mental. Por anos, andei com ansiedade baixa constante, sempre me perguntando se era bom o suficiente, se fazia o suficiente, se media. Minha ex cultivou isso deliberadamente. Todo comentário sobre carreira, toda comparação com o marido de amiga, toda sugestão que eu ficava para trás, tudo para me manter inseguro. Agora que ela sumiu, percebi quanta energia gastei com alguém que nunca quis que eu sucedesse. O trabalho continuou melhorando. Kenneth virou não só supervisor, mas mentor. Me ensinou coisas sobre liderança que nunca considerei, como delegar sem microgerenciar, apoiar equipe sem habilitar mau desempenho, lidar com conflito direto ao invés de deixar apodrecer. Você tem bons instintos, me disse uma tarde. Só precisava confiar mais neles. Cruzei com Bryce Chandler na máquina de café uma manhã. Ele era um dos colegas que minha ex tentou contatar no LinkedIn. Posso te perguntar uma coisa? Falei. Quando minha ex te procurou, o que disse? Ele riu.
Tentou me adicionar e imediatamente começou a perguntar sobre moral no trabalho, se gerência apoiava, se tinha preocupações com a equipe de operações. Foi estranho. Não dei nada e bloqueei. Agradeço. Ei, a gente se cuida aqui. Além do mais, quem age pelas costas do cônjuge assim, não é alguém que você quer na rede. A empresa também cumpriu a promessa de melhorar protocolos de confidencialidade. Trouxeram consultor externo para revisar práticas de RH, implementaram treinamento obrigatório sobre privacidade e ética, e criaram um novo sistema de reporte para funcionários que sentissem informação comprometida. Ouvi pelo Grapevine que Patrícia Brennan teve dificuldade para achar trabalho depois de demitida. A violação de confidencialidade dela agora fazia parte do registro de emprego e cargos de RH exigem confiança. Ela queimou essa ponte completamente. Parte de mim sentiu pena. Ela foi manipulada também, mas era adulta que escolheu violar ética profissional ao invés de reportar coerção. Ações têm consequências. Quanto à minha ex, ouvi updates ocasionais por conhecidos em comum. Saiu da firma de marketing depois de 6 meses. O plano de melhoria era restritivo demais e reputação danificada dificultava trabalhar com clientes. Achou algo eventualmente, empresa menor fora da cidade. O círculo social dela encolheu bastante. Descobre-se que quando as pessoas percebem que você mente e manipula para conseguir o que quer, param de confiar em você com algo significativo. Cruzei com ela uma vez, por acidente num supermercado. Tava sozinha, parecia cansada. Fizemos contato visual. Ela começou a dizer algo, parou. Assenti educadamente e segui andando. Não tinha mais o que dizer. Russell Tate me ligou uns meses depois de tudo resolvido. Queria acompanhar. Como você tá? Melhor que esperava, falei honesto. O divórcio foi a jogada certa. Normalmente é quando uma parte tenta sabotar a outra Ed. Prático direito de família há 20 anos. Seu caso foi abuso financeiro clássico. A maioria não reconhece até ser tarde. Você agiu rápido e se protegeu. Isso exige coragem. Só cansei de ser controlado. Homem esperto, mantém essa atitude. Vai te servir bem. Comecei a namorar de novo, casualmente. Nada sério, só voltando ao jogo. Era estranho no começo, aprender a confiar de novo, ser eu mesmo sem questionar toda decisão. Mas ficou mais fácil. Uma noite, jantava com uma mulher chamada Claire Whitaker. Trabalhava em consultoria financeira, afiada pra caramba. Tínhamos saído umas semanas. Posso perguntar algo pessoal? Disse. Claro. Você parece cauteloso, como se esperasse o outro sapato cair. O que aconteceu? Contei a versão resumida, a manipulação, interferência no emprego, divórcio. Ela ouviu com atenção. Deve ter sido horrível. Foi, mas me ensinou algo importante. O quê? Que valho mais que como alguém escolhe me tratar. Que meu valor não vem da validação de outro. E que quando as pessoas mostram quem são pelas ações, acredite na primeira vez. Claire sorriu. Boa lição. Lição cara, mas valeu. Continuamos nos vendo. Sem pressa, sem pressão. Mas o que mais me marcou nesses meses foi uma sensação nova, em leveza. Como se, pela primeira vez em anos, eu respirasse sem peso nos ombros. Não era só sobre carreira ou dinheiro, era sobre espaço mental. Sobre acordar sem dread, sem me preparar para a próxima crítica disfarçada de preocupação. Sobre decidir o que eu queria, sem filtro alheio. Numa tarde de novembro, sentei no novo apartamento, menor, mas meu, com café na mão, olhando a cidade. O sol batia diferente. A vida seguia, e pela primeira vez, seguia no meu ritmo. Sem correntes invisíveis. Sem jogos. Só eu, construindo do zero, com bases sólidas que ninguém mais podia abalar.